Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso momento de glória e hoje é dia de Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no terceiro trimestre e o tema desse trimestre é a salvação para os gentios. É um tema muito legal. A Bíblia, a própria nome da revista, né, é a Igreja dos Gentios. É a primeira aula que eu estou gravando desse tema, desse trimestre. Nós já estamos na terceira aula. Espero que você esteja acompanhando na tua igreja, né? Que você seja um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical. Eu sempre falo isso, porque isso significa que você está preocupado com a raiz. E não somente com a flor, não somente com o que está em cima, mas você está preocupado com a base. E qual que é a base do cristão? A Bíblia. Não tem outra base. Não adianta a gente procurar em muitos livros. Eu estudo, né? Vocês sabem que eu faço teologia, mas a questão não são os livros. Eu fico muito incomodada quando a gente está numa pregação e a pessoa fala de acordo com não sei quem, de acordo com não sei quem. E assim, meus irmãos, a Bíblia é o suficiente. Por mais que eu estude, eu faço pesquisa, eu procuro, eu leio, eu tenho muitos livros, mas a base da minha vida, da minha ministração, é a palavra de Deus. Então, a Escola Bíblica Dominical dá essa base para você. Muitos dos temas que nós falamos na Escola Bíblica Dominical são temas de sala de aula de teologia, de sala de aula daquele que gosta de estudar. Então, ai, Vanessa, eu não entendo nada. Às vezes eu escuto, ouço, né, as pessoas falando assim, eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. Fala com o autor, fala com o Senhor, fala, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento. E vai para a escola dominical. Amém? Bora lá? Lição número 3. O título da lição é A Graça que Alcança Todas as Nações. Eu coloquei aqui na epígrafe desse vídeo apenas a palavra graça. E a gente começa falando o que é graça. Favor imerecido. Isto é, o que eu não merecia. Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Ele se colocou em meu lugar para morrer pelos meus pecados. Resumindo, isto é a graça. Aqui o texto áureo tá assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A verdade prática. É pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. Antes da gente começar a adentrar aqui a lição, eu quero pensar aqui junto com vocês. Eu, particularmente, não creio na frase que uma vez salvo, salvo para sempre. Para mim, Vanessa, a salvação tem manutenção. Cristo pagou o preço pela minha salvação na cruz. Ele, pela sua misericórdia, não porque eu mereço, me reconciliou com Deus. Mas quando eu digo que a salvação tem manutenção, é porque não adianta nós hoje aceitarmos a Jesus, estarmos na igreja, e eu não estou falando só de igreja, só de você ir cultuar, de bater cartão, não, é de ter uma vida com Deus. Nós temos diversos versículos que atestam isso que eu estou falando, que a manutenção da salvação existe. Então, uma vez salvo, para sempre, está completamente fora daquilo que as escrituras dizem. Então você tem que se reconciliar com o Senhor e você se manter reconciliado com o Senhor. E aí a gente vai falar hoje sobre o trono da graça, que é justamente isso, você está buscando diariamente de Deus. Eu aprendi uma frase logo que eu comecei a fazer teologia, que é: hoje mais santo que ontem e amanhã mais santo do que hoje. Por quê? Porque a gente está cada dia negando a nossa vontade, fazendo a vontade do Senhor. E muitas vezes nós erramos, falhamos, caímos, nos prostramos e nos levantamos, porque isso é a vida do cristão. O nosso texto aqui base é no livro de Atos dos Apóstolos. Todo esse trimestre a gente vai falar de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 1 ao 5, também versículo 28, 29, 36 e 39. Em resumo, o que está falando isso? Paulo passou aí cerca de 2 anos viajando com Barnabé, e ele está se programando para a segunda viagem missionária. E nessa viagem missionária, Barnabé, ele fala para levar novamente João Marco. E porque eles são parentes, né? Diz aí a história que ele é primo
de João Marcos, mas Paulo não quer fazer isso. Por quê? Porque na primeira viagem missionária, quando eles estavam ali na Ásia, na região que hoje é da Turquia, o que aconteceu? João Marcos voltou para Jerusalém e Paulo não gostou. Por que eu tô te contando essa história? Quando a gente vê aí os patriarcas, né, os profetas, os homens de Deus, os apóstolos, parece que eles eram perfeitos, mas não eram, meus irmãos. E teretetê e confusão acontece em todas as épocas. De Gênesis a Apocalipse, na minha vida e na tua vida, não tem ninguém perfeito. E aí, eu já comentei com vocês, certa feita no meu trabalho, aconteceu um problema lá e foi um problema com um homem que se denominava, né, se dizia cristão. Não tinha nenhum testemunho, infelizmente. E o meu chefe, meu diretor, falou assim: Nossa, Van, eu não esperava isso dele, porque ele é crente. Então as pessoas sempre esperam de nós uma atitude diferente. As pessoas sempre esperam do cristão um posicionamento diferente. Mas às vezes esse posicionamento não acontece. Por quê? Porque nós estamos em transformação. O fato de eu ter aceitado a Jesus, o fato de eu ser cristã, de eu ser crente, não significa que eu sou perfeita. Mas o mínimo que se espera de mim é que eu tente melhorar. O mínimo que se espera de mim é que eu medite nas Escrituras. O mínimo que se espera de mim, assim como disse o apóstolo Paulo, sois meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, o mínimo que se espera de um cristão é uma vida de testemunho e de transformação. Hoje mais santo que ontem, amanhã mais santo que hoje. E não é isso que acontece. E o apóstolo Paulo, fariseu, transformado, ele era Saulo, ele era Paulo, continuou Paulo, viu, meus irmãos? Ele não era Saulo e virou Paulo, não. Isso daí não tem base da palavra do Senhor. Saulo e Paulo são a mesma coisa, em versões diferentes aí, em culturas diferentes, mas é o mesmo nome. Então ele era Paulo e virou Paulo, ele era Saulo e virou Saulo novamente, e tá tudo bem. O que ele foi é encontrado, né, teve encontro com Cristo, virou o apóstolo Paulo, ele fala, eu, apóstolo Paulo. Ele teve um encontro com Cristo, ficou cego, retornou de perseguidor, ele virou perseguido, e ele teve uma vida transformada. Mas ele era um homem que seguia a Torá, ele era um homem que tinha toda a tua vida no Sinédrio, ele era um homem que realmente, eu acho que era até, eu posso dizer, religioso. E aí ele entendeu que não é dessa forma. E o que acontece nesse tema de hoje? O concílio de Jerusalém. Van, como assim? O que é concílio? É reunião. Uma reunião cujo tema era a circuncisão. Por quê? Porque os judeus que foram convertidos ao evangelho, os judaizantes, eles achavam que os gentios que estavam sendo alcançados saiu daquela bolha de Jerusalém, daquela bolha do judeu, e o evangelho começou a se espalhar para outras nações, outras culturas, outros povos, eles não eram circuncidados, porque isso não era costume dele, era um costume judeu. E os irmãos, os judeus convertidos ao evangelho, convertidos ao cristianismo, né? Eles queriam que todo mundo se circuncidasse e virou uma polêmica. E aí Pedro traz testemunhos, Paulo traz testemunhos falando que não era mais necessário cumprir o rito da lei mosaica, porque a circuncisão ela está lá desde o início da palavra do Senhor, desde o início dessa aliança que o Senhor fez com Abraão. E hoje já nós não praticamos mais a circuncisão, porque nós entendemos que Cristo é suficiente. E por isso, hoje o tema é a graça. Mas a graça não me dá licença para pecar. A graça não te dá licença para pecar. Quando a gente está falando sobre esse concílio, o concílio de Jerusalém, quando a gente está falando sobre essa reunião, cujo o mediador da reunião era Tiago, que era irmão do Senhor, presbíteros da igreja, apóstolos da igreja, participaram desse concílio. E o que foi definido, eu estou resumindo toda a aula de hoje, o que foi definido nesse concílio? Eles falaram sobre as carnes sufocadas aos ídolos, falaram sobre a idolatria e falando sobre a questão da relação entre homem e mulher fora do casamento, que isso é algo que não é concebível, que não é apoiado, que não deve ser feito e nem tampouco praticado. Isso foi a definição. E que a graça, que Jesus, que a cruz é suficiente para a salvação.
Irmãos, que coisa maravilhosa, que aula maravilhosa. Vamos lá, eu dei um resumo aí, fiz um resumo para que você possa entender. Se você não está participando, não participou das aulas anteriores, está super dentro. Na primeira e na segunda aula nós falamos justamente sobre esse boom que aconteceu, né, após a ascensão. Os apóstolos começaram a ser perseguidos e foi um para um lado para o outro, e os gentios foram alcançados, porque tudo isso tinha propósito de Deus. O Senhor Jesus falou assim: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele falou, até lá. E os apóstolos e o povo ficou, então eu vou ficar aqui, né? Como quase todo crente, né? Na zona de conforto, e o Senhor permitiu a perseguição para que eles pudessem expandir, porque o Senhor falou assim, que era para a gente pregar na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E essa parte eles não tinham entendido. Então os gentios começaram a ser alcançados. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo com Barnabé foi ali para a Ásia, para Chipre. Eles foram começar a falar de Jesus e as igrejas foram sendo, né, montadas, o povo sendo alcançado, né, houve ali a questão da cura, o mágico que ficou cego durante alguns dias. Então tudo isso, Pedro, na casa de Cornélio, tudo isso estava acontecendo. As pessoas estavam sendo alcançadas, o evangelho estava expandindo. E era assim que devia estar acontecendo hoje na minha e na tua vida. Só que nós muitas vezes estamos ainda em Jerusalém, esperando o revestimento do alto, veio o revestimento e a gente está assim, ó, de braço cruzado. Vamos lá? Diz aqui, como eu já disse para vocês, Concílio de Jerusalém. Eu vou ler algumas coisas que eu deixei grifado aqui que eu achei muito importante. Compreender a salvação como dom divino, o aluno fortalece sua convicção bíblica, cresce em unidade cristã e aprende a viver a fé com humildade, gratidão e compromisso diário com Deus. Compromisso diário com Deus. Nós não servimos ao Senhor só domingo à noite. Nós não servimos ao Senhor somente no domingo, somente uma vez na semana. Nós temos e servimos ao Senhor diariamente. A nossa vida com Cristo é diária. E isso é alguma coisa que a gente tem que mudar. Ai, que tosse ruim, desculpa. A nossa vida com o Senhor tem que ser diária, meus irmãos. Tem que ser, ó, sempre. Sempre, sempre, sempre. A graça tá aí, a graça tá disponível, né? A graça tá disponível, a graça tá disponível. Mas e a minha vida, e a minha transformação? Eu sempre falo isso para vocês. Eu estou na igreja a minha vida toda, praticamente. Há 30 anos. Eu tenho 45, fiz 45 anos. Então, eu tô na igreja há 31 anos. Eu me converti com 14 anos. Me converti assim, é isso que eu quero, tá? Porque visitar não conta. Eu me converti, eu falei, é isso que eu quero, é isso, com 14 anos. Então, tem 31 anos. Eu não posso ser a Vanessa de 20 anos atrás. Eu não posso ser a Vanessa de 25 anos atrás. Eu não posso ser a Vanessa de 31 anos atrás. Não só pela minha idade, mas pela minha caminhada com Cristo. E hoje nós temos irmãos e irmãs que não amadureceram na fé ainda, que são da mesma forma do dia, do momento da tua conversão, ainda que você seja um crente de berço, que você foi apresentado, os meus filhos foram apresentados no altar, o Benjamin foi apresentado com 10 dias, porque eu cismei que tinha que ser com 10 dias. Mas ele vai ter a vida dele com o Senhor. A Deborah vai ter a vida dela com o Senhor, assim como eu tenho a minha e a minha mãe tem a dela. Por quê? Porque a salvação realmente é individual. Nós temos aqui na introdução, 13 minutos eu estou na introdução. Surgiu uma controvérsia que ameaçava a unidade da fé. A salvação estaria condicionada à observância da lei de Moisés? Foi o que eu falei para vocês, o que resultou no Concílio de Jerusalém, que eles estavam questionando a questão da circuncisão. E aí, meus irmãos, eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes nós que servimos a Deus, né? A gente começa. Eu tenho denominações que usam véu na cabeça, eu tenho denominações que usam calça, eu tenho denominações como a minha que usam saia. E aí? Será que a gente vai ter que fazer outros concílios? E o Senhor hoje preparou igrejas tão diferentes, né? O que realmente usos e costumes, o que realmente a visão do homem interfere na minha salvação? Na obediência.
Se eu for de uma denominação que usa um véu na cabeça durante o culto, e eu estiver sem o véu, eu estou em desobediência. O pecado está no véu? Não, o pecado está na minha desobediência. Se eu estou hoje, eu sou da Assembleia de Deus, do Ministério de Belém, eu não vou para o culto de calça. Se eu estiver, a não ser que seja algo que eu venha do trabalho, alguma coisa, eu estou em desobediência. Tem pecado nisso? Não. Qual é o problema? A desobediência. A gente brinca muito a questão da barba em cima, da barba embaixo. Não vou entrar em usos e costumes, porque isso não é doutrina. A doutrina é o que está na palavra, é ordenança. A gente está falando de usos e costumes. Mas se eu estou numa igreja que tem esse uso e costume, eu devo seguir, porque eu escolhi estar lá, o Senhor me chamou naquele lugar. E se eu fizer diferente disso, eu estou em desobediência. Então, eles estavam questionando os judaizantes, os judeus convertidos ao cristianismo, questionando a questão da circuncisão, até que Paulo, Pedro, nesse concílio, no concílio de Jerusalém, falaram que isso não tinha sentido. Então está escrito aqui: o concílio reuniu apóstolos, presbíteros, a igreja para tratar a controvérsia levantada pelos judaizantes, que eu já falei para vocês, que defendiam a circuncisão como requisito para a salvação. E aí, como eu falei para vocês, aí eu olho para alguém de uma denominação diferente da minha e falo: olha, como você, eu uso saia. Como você não usa saia, você não vai ser salvo. Como assim? Ou alguém que olha para mim de outra denominação e fala assim: Van, como você não passa? Eu tenho véu, tá? Como você não usa o véu, a minha família, né, da igreja é da CCB e as minhas primas usam véu, a minha família usa, e eu tenho o véu guardado. Se eu for na CCB, eu tenho o véu para colocar. E, Van, você não usa véu, mas não é meu costume, você não vai ter salvação. Como assim? Aí a gente chega na graça, a gente chega em Jesus. A gente chega em Jesus que esses ritos, ou até mesmo a lei mosaica, já não são fatores determinantes para minha salvação. Diz aqui: milagres como a cegueira do mágico em Cipriota, a cura em Listra, o livramento de Paulo testemunham a aprovação divina. Do que eles estavam questionando e falando? Tudo que Paulo já tinha vivido na primeira viagem missionária. E aí, no concílio, ele falou: olha, o poder de Deus, o Espírito Santo, o selo aconteceu, milagres aconteceram em pessoas que não eram circuncidadas. Eles começaram a dar bases, a dar exemplos, né? Quando Pedro vem falando da casa de Cornélio, tudo aquilo que aconteceu, aquela coisa maravilhosa. Por quê? Porque a questão da circuncisão não é fator determinante. Meus irmãos, já estourei o tempo, mas nós conseguimos aqui, eu consegui falar todos os temas dessa aula tão maravilhosa. Hoje é sábado, eu tô gravando agora no sábado à noite. Amanhã é domingo, dia de escola bíblica dominical. Acorda, vai para a escola. Se você não é matriculado, se matricule. A revistinha desse trimestre tá aqui. Vai falar da igreja que eu faço parte, que você faz parte, porque nós somos gentios. O que é gentil? O que não é judeu. Nós somos gentios, nós somos alcançados, porque de repente o Senhor tirou aquele povo de Jerusalém e colocou eles e mandou para que eles fossem até os confins da terra. E um missionário chegou no Brasil e falou de Jesus. E esse evangelho chegou até a minha vida. Então, eu sou grata a Deus, porque a palavra do Senhor chegou aos gentios e conseguiu chegar até mim, para que eu pudesse ouvir sobre a salvação. Vai para a escola dominical, aprenda, mergulhe nas escrituras, porque vai ser bênção para a tua vida. Amém? Compartilha esse vídeo, nos siga no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Eu sempre falo que isso é importante, eu não ganho R$1 com nada disso. O meu canal não é monetizado, mas quanto mais seguidores eu tiver, o YouTube vai entender que as pessoas procuram os meus vídeos e vai me deixar em primeiro lugar. E as pessoas, quando procurarem alguma coisa, vão conseguir chegar nesses vídeos. E o meu objetivo é que vidas sejam alcançadas. Que o nome do Senhor seja glorificado e que eu venha a ser aí simplesmente um detalhe para que ele cresça e eu diminua. Amém? Deus abençoe você grandemente. Amanhã estou esperando as minhas princesas aqui da Sala Ana, na Escola Bíblica Dominical. E você, na tua igreja, com certeza deve ter algum tipo de estudo. Vai estudar a Bíblia, porque vai ser bênção para você. Amém? Deus te abençoe, te guarde e te sustente. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.